Então vamos lá, falar sobre laboratórios militares de pesquisa de patógenos ou pesquisa de vírus, aprimoramento de cepas para utilização de forma militar. 2 dias antes da guerra se iniciar, a ONU emitiu um comunicado para a Ucrânia para que eles destruíssem patógenos e documentos. Aí quando foi questionado do porquê, eles primeiro negaram. Aí foi mostrado, né? Não, tá aqui, tal pessoa comunicou isso aqui. E aí eles voltaram atrás e disseram que foi por causa da guerra, né? Alguns patógenos aí podem escapar 2 dias antes, né? De começar. A Rússia já tem evidências, documentos e a localização de pelo menos 30 laboratórios de patógenos que são bancados pelo governo norte-americano. Eles levaram essa documentação na ONU lá e tal. Que de princípio também negou, mas depois a subsecretária de Estado norte-americana teve que admitir que mantém esses laboratórios lá e mais provas apareceram. Agora a gente tem aqui um material para discorrer longamente sobre esse assunto. Até a Alemanha recentemente reconheceu que tem laboratórios militares de bioarmas na Ucrânia. Vejamos um trecho do vídeo de George Soros dizendo que se estabeleceu na Ucrânia em 1990. É aí que essa coisa toda começa. Lembremos que a maioria desses laboratórios recebe dinheiro de empresas como Open Society, Fundação Bill e Melinda Gates, igualzinho o laboratório militar de Wuhan, na China, há 2 anos atrás. Isso é documentado, tá? Não é achismo, você pode pesquisar. Vamos ao assunto. Uma operação de 2 bilhões explorando vírus considerados perigosos em pelo menos 30 laboratórios, patrocinada pelo Pentágono e 3 empresas privadas. Esse é o Programa de Laboratórios Biológicos dos Estados Unidos na Ucrânia. Operando em diversas regiões, o programa emprega civis sem o escrutínio do Congresso norte-americano e que podem passar ao largo das leis devido à falta de supervisão. O programa teve existência confirmada por ninguém menos que a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, durante a audiência em um comitê do Senado norte-americano em 8 de março deste ano. Apesar disso, os principais órgãos de imprensa dos Estados Unidos trataram a questão como conspiração. A gente já viu que a CIA inventou esse termo para não precisar falar sobre assuntos, né, que eles não querem. Operação secreta com vírus mortais. Os laboratórios biológicos são operados pelo Programa Militar Norte-Americano da Agência de Defesa para Redução de Ameaças, DTRA, na sigla em inglês. E além disso, funcionários civis dessas companhias privadas podem operar pelos Estados Unidos pelo governo norte-americano sob disfarce diplomático, prática muito utilizada pela CIA. Há 3 empresas como essas em operação na Ucrânia: Metabiota Inc., Southern Research Institute e Blackvitch, compostos-chave ocupados por ex-militares e ex-funcionários da agência de inteligência. Em alguns casos, essas pessoas continuam na ativa, inclusive. Além do Pentágono, essas empresas operam projetos de pesquisa biológica para a CIA e outras agências de governo. De acordo com diversas fontes, a DTRA financia cerca de 15 laboratórios biológicos na Ucrânia, com dados acumulados em 10 deles. Eis aqui. Laboratório Regional de Ternopol, Laboratório de Diagnóstico de Kherson, Instituto de Medicina Veterinária da Academia Nacional de Ciências Agrárias da Ucrânia, Laboratório de Diagnóstico de Vinnytsia, Laboratório de Diagnóstico de Transcarpátia, Laboratório de Diagnóstico de Dnepropetrovsk, Laboratório Regional Estatal de Medicina Veterinária de Dnepropetrovsk, Instituto de Pesquisa Epidemiológica e de Higiene do Ministério da Saúde da Ucrânia em Lvov, Laboratório Regional Estatal de Medicina Veterinária de Lvov, Laboratório de Diagnóstico de Lvov. Empresas do ZEUA ganham contratos robustos. Vamos lá. De acordo com um acordo de 2005 entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Ministério da Saúde da Ucrânia,
O governo de Kiev está proibido de divulgar qualquer informação sensível sobre o programa norte-americano. Enquanto isso, a Ucrânia tem a obrigação de transferir patógenos perigosos dos laboratórios em seu território ao Pentágono para pesquisas biológicas adicionais. Em troca, os militares dos Estados Unidos têm acesso aos segredos de Estado da Ucrânia relacionados aos projetos em andamento. No entanto, uma certa organização financiada pelos Estados Unidos, o Centro de Ciência e Tecnologia na Ucrânia, STCU na sigla em inglês, foi criada no país antes mesmo do acordo em questão. Com seus funcionários dotados de status diplomático, o centro apoia oficialmente os projetos de cientistas que trabalharam anteriormente em programas soviéticos para a criação de armas de destruição em massa. Nos últimos 20 anos, a SCTU canalizou 285 milhões em financiamento e administrou cerca de 1.850 projetos ao redor do mundo. O trabalho foi oficialmente realizado em linha com o programa lançado em 1991 para prevenir a proliferação de armas de destruição em massa. 1990, George Soros, o objetivo seria garantir a segurança e a destruição de armas nucleares, químicas e biológicas, assim como seus meios de lançamento nos países da antiga União Soviética. Ou seja, você já deve ter percebido que para esconder uma coisa, você tem que travestir ela de outra. Por exemplo, se você, vamos pegar os Clinton aí, se você está dizendo que vai combater a pedofilia, a exploração e o tráfico de seres humanos, você cria uma fundação para isso, mas você faz exatamente o contrário, né? Assim como a DEA, lance das drogas, Pablo Escobar, vai assistir lá os documentários que falam muito, que mataram vários polícias lá, foi nos Estados Unidos mesmo. E então aqui o caso não é diferente. Eles falam, é para pesquisa de patógeno, mas é pesquisa de bioarmas militares, né? Tendo em vista que a Ucrânia, Bielorrússia e o Cazaquistão destruíram seus arsenais de armas nucleares, o programa teria terminado em 2013. No entanto, em 2021, uma lei foi introduzida no Congresso dos Estados Unidos para renovar o programa de forma ostensiva para a renovada ameaça de proliferação de armas de aniquilação em massa. Apesar disso, de acordo com o site do governo norte-americano sobre contratos públicos federais, o programa nunca havia encerrado suas atividades. Em 2013, uma das empresas contratadas da DTRA para a execução do programa era a Raytheon Technical Services Company, com um contrato no valor de 43,9 milhões de dólares. Em 2016, a STCU recebeu um contrato de 5 anos com a DTRA para providenciar serviços técnicos e científicos na quantia de 10 milhões de dólares. Atualmente, não há clareza sobre o tipo de atuação da STCU na Ucrânia. Surtos mortais na Ucrânia. Coincidência preocupante. Enquanto nem toda a pesquisa é rastreável, o surgimento de laboratórios biológicos dos Estados Unidos na Ucrânia e o financiamento norte-americano de projetos da SCTU coincidiram com diversos surtos de doenças infecciosas no país. Pega essa agora. Em janeiro de 2016, pelo menos 20 soldados ucranianos morreram de um vírus semelhante à gripe em um período de 2 semanas na Cracóvia, onde ficava um dos laboratórios administrados pelos Estados Unidos. À época, mais de 200 pessoas foram hospitalizadas. Já em março de 2016, 364 casos fatais foram reportados em toda a Ucrânia. A causa de 81% das mortes foi o vírus influenza A, H1N1, o mesmo que gerou uma pandemia em 2009. Recentemente, outro surto repentino de uma doença infecciosa, a hepatite A, foi registrado na região sudeste da Ucrânia, região onde ficam diversos laboratórios biológicos do Pentágono. No último mês de janeiro, 37 residentes de Nikolaev foram hospitalizados com icterícia, o que levou a polícia local a iniciar uma investigação por suspeita de infecção deliberada com vírus de imunodeficiência humana e outras doenças incuráveis. 3 anos atrás, mais de 100 pessoas na mesma cidade ficaram doentes com cólera.
Em ambos os casos foi assumido que a causa foi a ingestão de água contaminada. No verão de 2017, 60 pessoas foram hospitalizadas com hepatite A em Zaporozhye. A causa do surto segue desconhecida. Na região de Odessa, 19 crianças tiveram o mesmo diagnóstico, enquanto em novembro de 2017, 27 casos foram registrados na Cracóvia. O vírus foi descoberto na água potável. A Ucrânia testemunhou um surto de cólera em 2011, com 33 pessoas hospitalizadas com diarreia. Em 2014, mais de 800 pessoas foram diagnosticadas com cólera, com casos espalhados pelo país. Ao mesmo tempo que os surtos não servem como evidência suficiente sobre qualquer tipo de jogo sujo, as doenças em questão são curiosamente correlatas com uma lista de patógenos perigosos que os laboratórios dos Estados Unidos têm pesquisado. Por exemplo, o Instituto Southern Research tem um projeto sobre cólera, assim como sobre vírus como influenza e zika, todos designados pelo Pentágono como patógenos de importância militar. Além do Instituto Southern Research, laboratórios na Ucrânia são administrados por outras duas companhias, a Black & Veatch e a Metabiota. Vamos lá. Black & Veatch, fundada em 1915 no Kansas, estado norte-americano do Missouri, a Black & Veatch é sediada atualmente em Overland Park, no Kansas também nos Estados Unidos. A empresa é especializada em mineração, centros de dados, cidades inteligentes, mercados bancários e financeiros. Em 2020, a Black & Veatch foi a sétima maior companhia dos Estados Unidos, alcançando a receita de 3,7 bilhões de dólares. A atividade da Black & Veatch, com uma rede de mais de 100 escritórios ao redor do mundo, desde o início esteve intrinsecamente ligada ao exército dos Estados Unidos e às agências de inteligência. A Black & Veatch ganhou 2 contratos de 5 anos com a DTRA, no valor total de 198,7 milhões de dólares, para construir e administrar laboratórios biológicos na Ucrânia, Alemanha, Azerbaijão, Camarões, Tailândia, Etiópia, Vietnã e Armênia. O site de compras federais dos Estados Unidos aponta que apenas na Ucrânia, a contratada do Pentágono, Black & Veatch, tinha compromissos com a DTRA alinhados ao Programa Biológico de Participação Conjunta, no valor de 140 milhões desde 2013, com serviços a serem completados equivalentes à quantia de 77 milhões. Em 2014, a Metabiota, especializada em identificar, monitorar e analisar potenciais surtos de doenças, assinou um contrato federal no valor de 18,4 milhões de dólares de um subcontratante para a Black & Veatch na Geórgia e na Ucrânia. Southern Research. O grupo sem fins lucrativos, Southern Research, fundado em Birmingham, no estado norte-americano do Alabama, em 1941, como o Instituto de Pesquisa do Alabama, conduz pesquisa fundamental e aplicada para organizações comerciais e sem fins lucrativos em 4 áreas: desenvolvimento de medicamentos, energia, meio ambiente e engenharia. Ao longo dos últimos 70 anos, a Southern Research esteve engajada em atividades de pesquisa ligadas à defesa nacional. Seus programas iniciais para o Departamento de Defesa incluíam o desenvolvimento de materiais resistentes ao calor para utilização em sistemas de foguetes específicos para o retorno à atmosfera da Terra. Ao longo das décadas, a Southern Research expandiu a direção de seu trabalho para o desenvolvimento de sistemas de mísseis balísticos, veículos hipersônicos, entre outros. Desde 2008, o Instituto Southern Research foi o principal subcontratado na Ucrânia. Em 2001, a empresa se tornou a contratada pelo Pentágono para pesquisa sobre antrax. O principal contratado era a Advanced Biosystems, liderada por Ken Alibek, um microbiologista soviético e especialista em armas biológicas do Cazaquistão, que foi para os Estados Unidos em 92. Virou a casaca, o tiozão. O Instituto Southern Research é conhecido pelo lobby ativo para programas de pesquisa para a inteligência dos Estados Unidos no Congresso e no Departamento de Estado ao mesmo tempo
em que laboratórios biológicos começaram a emergir na Ucrânia e em outros países da antiga União Soviética. Além disso, a companhia pagou $250 mil ao senador Jeff Sessions, hoje procurador-geral dos Estados Unidos, pelos seus serviços de lobby entre 2008 e 2009, quando o Instituto ganhou diversos contratos federais. Aquela velha política, né? Ao todo, entre 2006 e 2016, o Instituto Southern Research gastou por volta de 1,28 milhões em lobby para o Senado, a Câmara dos Representantes, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Não é muito diferente do Brasil, né? Metabiota Inc. Finalmente, a Metabiota é considerada a mais desconhecida entre todas as empresas citadas acima, ligadas aos laboratórios biológicos na Ucrânia. Isso pode ser explicado por suas ligações com a família do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais especificamente seu filho, Hunter Biden. Aliás, esse mesmo filhote já foi acusado de corrupção porque ele era sócio das empresas de energia e gás por lá. E uma conversa vazada do antigo presidente Poroshenko com o Biden em 2016 mostra que ele demitiu um promotor que estava investigando esse caso e deu garantias de empréstimo de $1 bilhão para a Ucrânia, para demitir o promotor. Isso antes dele ser presidente, hein? Por isso ele está tão desesperado, dizendo: pare esse homem, pelo amor de Deus. Se descobrirem tudo que eles estão fazendo lá, meu amigo, vai azedar para eles. Vamos lá. Fundada em 2008, a Metabiota é considerada por governos, companhias de seguro e criadores de gado para pesquisar e avaliar a ameaça de doenças infecciosas, digitalizar dados microbiais globais e evitar ativamente a disseminação de doenças. No primeiro estágio, a empresa foi financiada pela Rosemont Seneca Technology Partners, uma ramificação da Rosemont Capital, um fundo de investimentos fundado por Hunter Biden e Christopher Heinz, filho adotivo do ex-secretário de Estado John Kerry. A gente vai falar desse cara mais pra frente. Os negócios de Hunter Biden no exterior rodaram por anos, mas não geraram nenhuma ação por parte dos Estados Unidos ou de autoridades internacionais até agora, apesar de que há uma investigação em andamento. A Metabiota está listada nos portfólios arquivados da RSTP, citada acima, com relatórios financeiros mostrando que ela cobriu a primeira rodada de financiamento da Metabiota com valores de até $30 milhões. Então, desde 2014, a Metabiota é parceira da EcoHealth Alliance, com o PREDICT, projeto ligado ao programa Ameaças Emergentes de Pandemias, do USAID, que visa manter um esquema de vigilância global para patógenos com o objetivo de identificar e prevenir a ameaça de novas doenças infecciosas emergentes, ostensivamente. Entretanto, como parte desses esforços, pesquisadores da Metabiota, EcoHealth Alliance e do Instituto de Virologia de Wuhan conduziram um estudo conjunto sobre doenças infecciosas em morcegos, na China. Esse estudo foi feito a pedido do Dr. Anthony Fauci. Esse é um verme de primeira. Os pesquisadores da EcoHealth Alliance e da Metabiota também colaboraram em projetos como Viver de Forma Saudável com Morcegos e pesquisa ligada ao surgimento de surtos de doenças infecciosas em meio ao comércio de animais silvestres. Te são familiares? Em 2014, os pesquisadores da Metabiota também foram postos ao lado da equipe EcoHealth Alliance, pesquisa quem que controla isso aí, em um estudo sobre a disseminação do Nipah vírus, o monitoramento do Ebola e um estudo sobre herpes, já em 2015. Mas em abril de 2021, o USAID anunciou um novo projeto liderado pela mesma EcoHealth Alliance para rastrear novas doenças infecciosas com potencial de pandemia. A Metabiota, cujos pesquisadores foram listados como autores de artigos de junho de 2021 relacionados à vigilância de coronavírus na África, também está ligada ao novo projeto da EcoHealth.
A metabiota está conectada há muito tempo a um conhecido projeto da CIA, a InQtel, criada em 1999 como a primeira empresa de capital de risco patrocinada pelo Estado. A InQtel é uma empresa norte-americana de capital de risco sem fins lucrativos, sediada em Arlington, no estado da Virgínia, fundada para impulsionar a segurança nacional, conectando a CIA e a comunidade de inteligência com companhias de empreendedorismo financiadas por capital de risco. A empresa, fundada por Norm Augustine, ex-CEO da Lockheed Martin, e Gilmar Lewis, que foi o primeiro CEO da InQtel, é considerada uma formadora de tendência na indústria de tecnologia da informação. Aliás, você deve saber que a Lockheed Martin, junto com a Douglas Aircraft, são as empresas que desenvolvem para os militares, ou desenvolviam, que deve ter trocado já os nomes, os equipamentos que só a elite militar tinha. Foram essas empresas que ajudaram a desenvolver o programa espacial secreto, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica, norte-americanos, utilizando o orçamento negro do Pentágono. Lembra das Torres Gêmeas? Nesse dia aí que o Donald Rumsfeld mandou destruir todos os documentos no Pentágono, que ia estourar essa bomba aí do orçamento negro, que estavam sendo investigados, investimentos da ordem de mais de 1 trilhão. Vocês sabem que não caiu nenhum avião no Pentágono, né? Foi uma explosão. Pode pesquisar que você vai saber o que eu estou falando. Voltando. A InQtel recebeu financiamento para pelo menos 120 milhões de dólares em 2016, principalmente da CIA, mas também da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, do FBI e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Enquanto a InQtel opera parcialmente de forma pública, há um véu de sigilo sobre seus produtos e sobre o uso deles, sendo o mais famoso entre os conhecidos um sistema analítico para o uso da Palantir Technologies na análise de dados e o compartilhamento de mensagens encriptadas. Rússia leva evidências ao Conselho de Segurança da ONU. Com documentos em mãos, a Rússia abordou as evidências relacionadas aos laboratórios biológicos da Ucrânia e em 11 de março o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para um encontro especial realizado a pedido da Rússia para discutir a questão. No entanto, a subsecretária-geral da ONU para questões de desarmamento, Izumi Nakamitsu, disse que a ONU não estava ciente sobre nenhum programa de armas biológicas na Ucrânia. Washington foi rápida em denunciar as alegações russas. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, acusou Moscou de inventar falsos pretextos em uma tentativa de justificar suas próprias ações na Ucrânia. De acordo com as evidências, os laboratórios isolaram 3 patógenos bacterianos, causando praga, brucelose, leptospirose e 6 famílias de vírus, incluindo coronavírus, todos resistentes a medicamentos, e se espalharam rapidamente de animais para humanos. Vários documentos confirmaram as amostras colhidas na Ucrânia para outros países, como Geórgia, Alemanha e Reino Unido. Kirillov mostrou documentos oficiais confirmando a transferência de 5.000 amostras de soro de sangue retirada de cidadãos ucranianos para o centro Richard Lugar, apoiado pelo Pentágono em Tbilisi, Geórgia. Outros 773 ensaios biológicos foram transferidos para o Reino Unido, enquanto um acordo foi assinado para a transferência de quantidades ilimitadas de materiais infecciosos para o Instituto Friedrich Loeffler, o principal centro de doenças de animais da Alemanha. No entanto, a análise das evidências obtidas sugere que os especialistas ucranianos não estavam cientes dos potenciais riscos de transferência desses materiais e podem ter sido mantidos no escuro sobre o verdadeiro objetivo da pesquisa em curso, observou Kirillov. Documentos do projeto P781, um estudo sobre formas de transmissão de doenças para humanos através de morcegos, mostraram que foi realizado pelo laboratório Kharkov e pelo Centro Lugar, na Geórgia,
mas a Ucrânia recebeu a maior parte da doação de 1,6 milhões para o projeto. Kirillov disse que pesquisas sistemáticas nesta área vêm sendo realizadas desde 2009, sob a supervisão de especialistas dos Estados Unidos, fazendo referência aos projetos P382, P444 e P568. Como uma das principais pessoas envolvidas, Kirillov nomeou a chefe do escritório da DTRA na Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, Joanna Wintrow. Kirillov apontou para surtos em massa de gripe aviária na Rússia e na União Europeia em 2021, causando bilhões de danos, enquanto o Instituto Kharkov de Medicina Veterinária estava estudando aves selvagens como vetores de transmissão e avaliando condições sob as quais a propagação poderia causar danos econômicos e insegurança alimentar. Evidências agora mostram que o Instituto coletou cepas de gripe aviária capazes de saltar espécies, disse Kirillov, pedindo uma investigação internacional sobre o assunto. Alguns dos documentos do laboratório de Kherson parecem estar faltando e podem ter sido destruídos, sugerindo que estava relacionado com o surto de 2018 de uma doença parasitária transmitida por mosquitos naquela mesma região, e um possível encobrimento, no caso. Houve também um surto de tuberculose resistente a medicamentos em 2018 entre os cidadãos das repúblicas de Donetsk e Lugansk, com 70 casos detectados ao redor da vila de Pesk, na linha de frente com tropas ucranianas. Eles ficaram lá sozinhos, doente, porque eles já estavam na lance separatista lá depois do golpe. Isso pode indicar uma infecção deliberada ou um vazamento acidental de patógeno de um dos laboratórios biológicos localizados no território da Ucrânia, Kirillov disse. O general russo trouxe à tona a longa história da realização de pesquisas biológicas proibidas em outros países, observando como exemplo que, em 2010, Washington se desculpou por experimentos de sífilis na Guatemala. E também, olha como eles usam vírus como armas. Pega essa aqui, ó. Os militares russos apresentaram documentos que mostram o interesse da Ucrânia em usar drones para fornecer patógenos armados desenvolvidos em biolabs financiados pelos Estados Unidos. Nomes de funcionários americanos envolvidos nos projetos de biolabs e o papel do filho do atual presidente dos Estados Unidos no programa também foram tornados públicos durante a reunião especial na quinta-feira. Uma das principais evidências foi uma carta da empresa ucraniana Motorsic ao fabricante turco de drones Baykar Makina, fabricante dos UAVs Bayraktar TB2 e A-15. Com a data de 15 de dezembro de 2021, os ucranianos perguntaram especificamente se os drones poderiam transportar 20 litros de carga aerosolizada para um alcance de 300 quilômetros, colocando-os ao alcance de uma dúzia de grandes cidades russas e quase toda a Bielorrússia. Estamos falando do desenvolvimento pelo regime de Kiev de meios técnicos de entrega e uso de armas biológicas, com a possibilidade de seu uso, inclusive contra a Federação Russa, disse o tenente-general Igor Kirillov, comandante das Forças Russas de Proteção Nuclear, Biológica e Química. Ele também fez referência a uma patente dos Estados Unidos, de número 8967029, procura lá no Google Patents, para um mecanismo para implantar patógenos aerosolizados em um drone. A resposta dos Estados Unidos ao inquérito russo de 2018 sobre essa patente não negou sua existência, mas alegou que tecnicamente não violou as obrigações de Washington sobre os tratados que proíbem armas químicas e biológicas, apontou. Kirillov mostrou contratos assinados entre agências do governo dos Estados Unidos, DTRA, Pentágono, Departamento de Estado e o Ministério da Saúde ucraniano, bem como das instalações específicas dentro da Ucrânia. O Pentágono gastou mais de 30 milhões para pesquisa biológica em apenas uma instalação ucraniana, o Centro de Saúde Pública do Ministério da Saúde, que está entre aqueles laboratórios que a gente falou, de acordo com os militares russos. O oficial da DTRA, Robert Pope, foi uma das figuras-chave no programa, e o autor da ideia de criar um depósito central de micro-organismos especialmente perigosos em Kiev. Os projetos biológicos do Pentágono na Ucrânia foram
coordenados por Joanna Wintrow, chefe do escritório da DTRA em Kiev, até que ela saiu em agosto de 2020. Ela supervisionou diretamente os projetos UP4, UP6 e UP8 para estudar patógenos mortais, incluindo antrax, febre congo-crimissana e leptospirose, segundo Kirillov. O ponto de contato da agência norte-americana foi o ministro da Saúde da Ucrânia, Uliana Supron, ministra, ela mesma cidadã dos Estados Unidos, enquanto um dos principais intermediários era o empreiteiro privado Black & Veatch, cujo escritório em Kiev era chefiado por Lance Lippincott. Outro empreiteiro do Pentágono, a Metabiota, também teve um papel nesse mesmo projeto. Kirillov disse que Hunter Biden desempenhou um papel importante na criação de uma oportunidade financeira para trabalhar com patógenos no território da Ucrânia, apontando para vários e-mails entre ele e executivos da Metabiota e Black & Veatch. Em particular, ele descreveu o vice-presidente da Metabiota como um confidente de Hunter Biden, com base em sua correspondência, seus e-mails. De acordo com o general, a mídia ocidental confirmou a autenticidade desses e-mails, presumivelmente uma referência a materiais publicados na semana passada pelo jornal britânico Daily Mail. Até Kiev estava preocupado com os biolabs, de acordo com o memorando que Kirillov mostrou. Uma carta de 2017 do departamento de Kherson, do Serviço de Segurança Ucraniano, disse que a DTRA e a Black & Veatch pretendem estabelecer o controle sobre o funcionamento de laboratórios microbiológicos na Ucrânia, realizando pesquisas sobre patógenos de infecções particularmente perigosas, que podem ser usadas para criar ou modernizar novos tipos de armas biológicas. Apontando para um documento de junho de 2019 do Centro de Saúde Pública do Ministério da Saúde da Ucrânia, Kirillov se perguntou por que insistia em sigilo e exigia que incidentes graves, incluindo a morte dos sujeitos, tivessem que ser reportados às autoridades de bioética dos Estados Unidos dentro de 24 horas, quando outros documentos sobre esse programa específico apenas referenciam o trabalho padrão de amostragem de sangue. Não excluímos que o programa oficial de pesquisa seja apenas a parte visível do iceberg, enquanto na prática os voluntários foram infectados pelo vírus da febre congo-crimeia, antavírus e o agente causador da leptospirose, disse o general, acusando os Estados Unidos de uma atitude desrespeitosa em relação aos cidadãos da Ucrânia e tratando-os como cobaias para experimentação biológica e médica. Kirillov disse que a intervenção russa interrompeu as atividades em 5 biolabs ucranianos e que estavam trabalhando com antraz, tularemia, brucelose, cólera, leptospirose e peste suína africana. Para não ficar muito grande, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. À medida que forem aparecendo novas evidências, a gente vai compilando e mostrando para vocês. Toda essa documentação aí você consegue encontrar, se você for espertinho, né? E qualquer dúvida, posta aí que a gente esclarece. Fechou? Gratidão, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like, ative as notificações. Valeu!